Muito bom, estamos aqui de volta e eu queria hoje, na Paraxá, vejam lá comigo, Paraxá, Levítico 25, berrar no monte Sinai, não é? E nós vamos ver que nós estamos na contagem do Homer. Hoje é o 28º dia. E no dia 11 de junho nós teremos a festa de Shavuot, né? A festa de Pentecostes. Então, é um período que a gente tem falado aqui no Comuniquê, né, de reflexão, meditação. É um período que vai da colheita de cevada até a colheita do trigo. Então, agora em Israel se colhe a cevada, mas o trigo se colhe em Shavuot, né? É a festa de Shavuot que coincide com a colheita do trigo, quando se oferecia naquela época as ofertas pacíficas. Então, toda a economia de Israel girava, toda a fortuna, toda a prosperidade dependeria desses 50 dias, que era uma boa colheita do trigo, que abasteceria por um ano. Vocês sabem disso, né? Quem veio da roça aí sabe que a plantação é só um ano, né? Se planta, o café não dá 3 vezes ao ano, só dá uma vez ao ano, né? A uva só dá uma vez por ano, a laranja, a mexerica só dá uma vez por ano, né? Então agora é a época da mexerica, junho, julho, né? A época do nosso inverno coincide com a laranja. Então, irmãos, tinha que ser, então por isso que essa contagem do Homer, Deus atrelou isso a uma colheita de trigo, porque o sujeito ficava nesses 50 dias super ansioso, que ele tinha que ter uma colheita boa. Agora, para ter colheita boa, não podia ter uma geada, não podia ter uma chuva torrencial, né? uma chuva que anularia, quebraria aquela produção. Então, era um período de preparação mesmo, porque todo o sucesso dessa colheita seria abastecimento de pão, porque o pão, diga, o pão ainda é o pão nosso de cada dia, é o alimento principal, ainda é o pão, não é verdade? Né? Então, eles não tinham plantação de tomate, acerola, alface, rúcula, não tinha essas coisas. Então, o povo comia era pão, né? Nem a batata é muito europeia, né? O Oriente não dá batata, é muito difícil. Então, eles comiam o que? Era pão, a comida era a base do trigo, não é verdade? Muito bem. Então, Deus usou esse período para nos prepararmos. Então, vamos preparar mais uma vez com os meus gráficos aqui, para você ficar bem tranquilo. Então eu vou sair do nível de Páscoa, que era o nível da escravidão, o nível com alguma coisa que assediava. É o mundo de escravidão, é o Egito, né? E vamos fazer uma analogia com a saída do Egito lá de 3.800 anos atrás com hoje. Você também estava nas trevas, você também estava afastado dos caminhos do Senhor. Então, é a nossa Páscoa, é a nossa passagem. Eu preciso sair desse mundo. Mas não é como Yeshua falou, não é vos tirar do mundo e fazer um castelo, um muro. Não, é o mundo sair dentro de você. Não é verdade? Por isso que Yeshua falou, eu oro ao Pai para que vos livreis da tentação, livrei do mal. Porque os dias são maus, não é verdade? Então, nós vamos sair, e agora, nesses 50 dias... eu pus aqui uma rampa. Por que eu pus uma rampa? Eu posso também pôr um degrauzinho, né? Mas eu pus uma rampa para mostrar que é um processo de subir a rampa, né? Subir a rampa. E essa rampa, nós vamos passar para um outro nível. E você tem que ser traumatizado nessa manhã por mim. Traumatizado. Eu quero que a sua consciência doa e que você saia daqui traumatizado, ou conscientizado, melhor dizendo, que você precisa de um nível melhor no Espírito. Amém? Porque quando a gente sai do Egito, o Egito não sai de dentro de nós de uma vez. Ele vai saindo aos poucos. Né? Não tem esse negócio, a conversão, o novo nascimento é de um dia só. Né? O meu foi 23 de agosto de 1987, sei até as horas. Né? É o novo nascimento, como foi Paulo. Né? Paulo também teve até uma hora, né? Quando Paulo caiu do cavalo ali. Então, aquele novo nascimento acontece agora. Agora, a transformação, ela vai, à medida que vai entrando o que é de Deus, vai saindo o que é do homem, até você alcançar a estatura do varão perfeito, que é Yeshua, que é o nosso padrão. Eu sou seguidor de Yeshua. Eu sigo Yeshua, eu não sigo Moisés, não. Obedeço Moisés, louvo a Deus pela vida de Moisés, os mandamentos que ele nos deu, usou Moisés, amém. Mas quem me resgatou, quem morreu naquela cruz do madeiro foi Yeshua. Tá certo? Então eu não posso perder o foco, diga, eu não posso perder o foco. As pessoas nos acusam, aqueles que mal nos conhecem, ou conhecem
né? Ah, que o Marcelo voltou para Moisés. Sim, eu estou na graça, eu não voltei para Moisés trocando. Eu estou na graça em Yeshua, e agora, depois de 2000 anos de doutrinas católicas, cristãs, evangélicas, não é? Distanciou das raízes da fé, distanciou dos mandamentos, distanciou dos princípios da Torá, das festas, do Shabaton, né? Dos princípios de como criar, como nascer, como casar, como trabalhar, como honrar a Deus, como louvar a Deus. Quer dizer, os princípios da lei, a Torá existe para as áreas não restauradas de nossa vida. Se eu nascesse de novo e, pum, eu restaurasse de uma vez, eu não precisaria da Torá. Por que eu preciso da Torá estando na graça? É porque a minha alma, Davi escreve, a Torá é perfeita e restaura a alma, a sua mente. Paulo fala em Romanos 12, renoveis a vossa mente. Isso é um processo. Desenvolvei a vossa salvação, desenvolver com temor e tremor, temente a Deus, que Deus está me abençoando. Aí, quando chegar nesse nível do Espírito, que é o nível de Shavuot, por quê? Olha que bacana, diga, bacana. Olha que Pentecostes celebra o recebimento da Torá. Então, Atos capítulo 2, quando os apóstolos de Yeshua estavam lá no cenáculo, morrendo de medo, havia 50 dias que Yeshua havia partido. No dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo de Deus, sob a forma de uma pomba, não é verdade? Pomba não, sob línguas de fogo. Pomba foi Yeshua, né? Desceu sob as formas de línguas de fogo. E eles se encheram do Espírito, abriram a porta, Pedro abre a porta, todo mundo lá esperando, vão nos matar, e Pedro começa a relembrar tudo. E onde é que Pedro começa o discurso dele? Lá em Abraão, né? Você pode ver que todo apóstolo, Estevão foi assim, né? Todos repetem tudo, para mostrar que Deus está cumprindo um propósito. Então, no recebimento da Torá, no recebimento da lei, dos princípios da lei, o que acontece? Vem o Espírito Santo. O que Deus está te falando hoje? O que Deus está te falando hoje? A Torá só pode ser entendida pelo Espírito Santo de Deus. Porque se a Torá é entendida na letra, vira religião, vira judaísmo seco, não é verdade? Eu não estou dizendo que todo rabino que não tem novo nascimento não tem vida, não estou dizendo isso. Mas o Espírito Santo é que traz revelação. O gostoso dessa casa não é ensinar, é mostrar a revelação, para que cada um pegue e conquiste a sua liberdade interior, segundo a palavra, segundo o propósito de Deus. Porque para dar religião eu dou, 1, 2 e pum, assina a ficha, faz aqui, pô, agora pode, não pode, pode, não pode, pode. Tem gente que chega aqui e pega. Eu sou novo membro, que diz que o senhor vai me dar o manual do pode e não pode. Eu falo aqui, você pode tudo, não pecando. Pode tudo que você quiser fazer, não pecando. Ou seja, obedecendo a palavra de Deus, você pode tudo. Ah, mas como é que eu vou guardar o Shabat? Você guarda como quiser. Não é? Quer dizer, eu não vou te pôr aqui tantos côvados, tantos passos, eu não posso. Ligo o forno, ligo o micro-ondas, não ligo o gás. Gente, cruz credo. Dizia aqueles primeiros cristãos, cruz em credo. Né? Não, sai fora. Então, eu quero a libertação. Eu quero ser liberto, inclusive, da religião. Ontem eu falava lá para os jovens que o grande segredo não é entender religião, é ser espiritual. A espiritualidade é muito mais importante do que a religiosidade. A religiosidade vai amarrar aqui o princípio do kippá, do talit, né? Uma liturgia. Isso é bom, isso não é ruim, não. Isso trabalha com a nossa fé. Mas eu não posso parar nisso. Eu tenho que ter sempre a revelação daquilo que eu faço, não é verdade? E a revelação agora é que a Torá precisa ter o Espírito Santo. Ou seja, a Torá mais revelação é igual a graça. Vamos repetir? A Torá, os princípios da lei mais a revelação do Espírito Santo é a graça de Deus. É isso aí que é a graça. Então a Torá é uma forma de graça, porque quando a Torá fala não matarás, ela está me dando graça de não ser punido por um assassinato. Quando a Torá diga não adulterarás, ela está me poupando, é a graça de preservar a minha família e eu ficar só com uma mulher. Você que está me ouvindo aí, Rosângela, já são 42 anos, com mais 2 de namoro, 44 com uma só mulher, um milagre. Está certo? Os meus amigos falam assim, pô, você está com a mesma mulher até hoje?
colega de serviço, né? Não crentes, evidentemente. Eu já estou no terceiro, quarto, quinto casamento. Você não tem criatividade? Eu falei, ao contrário. É excesso de criatividade ficar com uma mulher só. Não é? Mas é o que Deus manda também. Eu não estou querendo agora fazer apologia, ou defesa, ou acusação para quem separou, não. Isso aí é a regra geral. Evidentemente, nem todo casamento está certo. Não é? E a pessoa tem a liberdade de buscar do Senhor uma nova vida, a vontade do Senhor para a vida dele. Está entendendo? Muito bem. Quem entendeu isso aí? É uma mudança de nível, por isso que manda, por isso que Deus atrelou, olha a inteligência divina, atrelou a festa da colheita de trigo, que Deus sabia que eles ficavam ansiosos, porque se a colheita for ruim, passava fome 1 ano. O trigo não nasce depois, só nasce naquela época. Então passava fome, ia comer o quê? Os animais dependiam das pastagens, das folhagens. Não é? Então, se fosse um ano ruim, era ruim para o trigo, para a cevada, para tudo, para os frutos. Não é? Então vem um ano de inverno muito rigoroso, ou uma chuva fora de época, e a Bíblia fala, tinha a chuva seródia, tinha a chuva temporã e a chuva normal. A chuva que vem primeiro, a que vem no tempo e a que vem depois. Tudo isso, eu gosto de Jó. Jó fala, tudo isso tem um que comanda, que transforma as gotículas de vapor das nuvens em chuvas abundantes. A palavra de Jó. Então, agora, no capítulo 25, abra sua Bíblia, Levítico 25, 1, que é a palavra de hoje. Então está escrito assim, disse mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. Aí ele vai começar a falar agora, 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano, haverá descanso para a terra, descanso solene. Será o sábado da terra. A terra precisa de um sábado, de um descanso. Aí você não vai semear o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si, da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso solene será para a vossa terra. Então vamos lá. Deus nos deu a cada 6 dias um Shabat. Estão prestando atenção? Então o Shabat é semanal. Alusão a Gênesis 1:16. Deus nos deu a cada mês uma lua nova. Lembra que Deus, ele tem uma matemática incrível. Ele não baseou no sol, baseou na lua, porque a lua marca a semana. 7 dias muda a semana. Fica muito mais contar a lua do que contar sol. Aliás, eu nem sei contar sol. Eu olho para lá e está lá. Né? Mas a lua eu sei. A lua cresce, a lua diminui, a lua fica cheia. Né? E a lua nova. Então ele me faz um Shabat mensal, porque você sabe que a lua nova teria que ser um Shabaton? É um Shabaton? Porque muda o mês. Não é? Então a Bíblia considera como um Shabat. Depois tem o Shabat anual, que é a festa de Sucoto. Né? É a festa de Sucoto, ela fala do ano, porque em Rosh Hashanah é uma mudança do ano. Por isso que os rabinos pegaram o Rosh Hashanah e jogaram como ano novo judaico, porque ele está fazendo uma alusão a um sábado, é um período de descanso, né? De contagem. Depois, a cada 7 anos, agora, que é a matéria de hoje, agora a terra guardará um sábado, a cada 6 anos. Aí eu pergunto, só a terra? Respondam, só a terra? Aqui tem um princípio de Kol Vahomer, diga, Kol Vahomer, ou seja, pesos e medidas, ou seja, é um princípio judaico, e Yeshua falava muito isso. Paulo usa demais esse princípio judaico, é o Kol Vahomer, ou seja, se para uma coisa material já é bênção, imagina para o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, se o Shabat para a terra já é bênção, imagina para o homem. E o homem tinha que guardar o Shabat da terra, porque ele não plantava, então ele estava descansando. Então ele estava também descansando com a terra. Então o homem e terra se descansam, é o ano de Shemitah, é o princípio do Kol Vahomer. Tá bom? Agora, a cada 7 anos, aqui era a cada 7 anos a terra descansava. Agora, a cada 7 anos, Deus manda contar nesse capítulo 7 vezes 7.
mais um, 50. 7 vezes 7, 49, mais um, 50. Era o ano de jubileu, que era um Shabaton. Era um ano de descanso. Tudo para. Tudo. Tudo vai parar. Aí, o que acontece? Vamos explorar um princípio bacana que tem aqui. Tudo isto anuncia, Hebreus 4:9, um sábado de 1000 anos de descanso, a grande redenção. Então, o que Deus está apontando? Vamos repetir? Shabat de semana, Shabat de mês, Shabat de ano, Shabat de 7 anos, Shabat de 50 anos. O que ele está falando? Estamos caminhando para o fim da escravidão da humanidade, para o fim do pecado será extirpado dessa terra, por fim da injustiça, por fim, um ponto final na corrupção, um ponto final nos hospitais, nos doentes, um ponto final nas pragas, na zika, nas pragas que estão atormentando aí. Estão entendendo? Estão entendendo? Deus está no controle. Ele sabe da zika, ele sabe das pragas, mas isso terá um fim. E ele manda o Shabaton para que você lembre que ele quer mesmo, não é isso, a essa festa, ele quer o Tikkun Olam, a grande redenção. Ele quer o reino de Deus de Romanos 14, o reino de justiça, de alegria e de paz. Viu por que serve isso? É para você meditar que há um fim. Agora, eu não preciso esperar um milênio para ser feliz. Essa que é a mensagem do dia. Eu posso fazer o meu Shabat e começar a trazer aquela bênção para hoje. Se você começa a obedecer esses princípios na sua vida, a sua família ganha. Ganha ou não ganha? Por quê? Porque o pedacinho da sua casa, aquele pedacinho que você pisa, começa a ser o reino dos céus. Ali ninguém deveria brigar, ninguém deveria discutir, ninguém deveria trair, ninguém deveria mentir, ninguém deveria trapacear, ninguém deveria desfraudar. Ali é o reino. Mas Yeshua nos ensina antes da casa, ele ensina o quê? Pulmão? Não, coração. Coração. Que o reino de Deus começa dentro de vós. Isso é bacana demais, gente. As pessoas vão para a religião, vamos fazer a campanha, a novena, a quarentena, sei lá o quê. O povo adora a religião morta. O povo adora a religião dos mortos. Mas a gente está aqui para falar dos princípios da vida. É diferente. Eu não faço isso aqui para ir para o céu. É o céu que vem à terra. As coisas vão. Se você tem um prisma judaico, você vai entender que essa doutrina é uma doutrina cristã e que ela não é coerente com a palavra de Deus. Essa ânsia, levanta a mão, vai, aceita Jesus para sair para o céu, ser livre do inferno. Essa é uma mensagem que se fala há 2000 anos. Mas a Bíblia diz quase o contrário disso. Seja luz aqui, brilhe nas trevas, mostre, faça, progrida, seja curado, seja próspero, seja bem-sucedido, vença isso. Vença você, vença o seu Egito, vença a sua depressão, vença a sua solidão, vença a sua tristeza, vença aquilo que te rouba a paz. Aleluia. Não, eu vou para o céu. Irmão, que céu? Que pressa de ir para o céu. Eu creio que há um lugar, Apocalipse, depois do milênio, haverá novos céus, nova terra. Aí você vai para o céu mesmo. Mas tem 1000 anos para reinar, então vamos pensar mais no milênio, vamos pensar mais no reino, vamos pensar hoje o que eu posso fazer para eu subir de um degrau, para eu mudar o meu nível espiritual. Olha, você quer saber? Estou ficando bem nervoso. Eu vou lhe falar. Para mim, agora eu vou bater firme. Posso bater firme? Vai doer? Vai, em alguns. Os crentes em Yeshua deviam aprender a pensar. A Torá, para mim, é um manual de pensar e fazer. Aprender, pensar, deduzir, concluir, executar. Porque quando eu experiencio, não existe esse verbo, né? Como eu experimento, em inglês tem, né? Experience, né? De experienciar. Em português não tem esse verbo. Devia ter. Vou inventar esse verbo, com autorização do Jesse. Quando eu experiencio, não é? Criando um verbo agora pela primeira vez na língua, experiencie o poder transformador da criação. Para que eu faça a Havdalah hoje à noite?
É por religião? Não. Quando eu ponho aquela vela de 6 pavios, num só, eu lembro do primeiro dia, haja luz. E eu estou determinando que a minha semana seja uma semana de luz. A primeira-feira, mudaram para domingo, tá bom? Dia do Senhor, mas não é. É a primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Eu acendo os 6 pavios e falo, eu consagro, santifico, separo ao Senhor, porque eu sou luz. Eu gerencio, eu faço gestão. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele falou, redá. Foi a primeira palavra que Deus diz ao homem quando foi criado. Gerencie, governe sobre o sol, a terra, os animais, as plantas. Governe! Ele não falou, busca uma religião para ir para o céu. Ele falou, resolva esse problema aqui para mim. Eu criei os mares, criei as cachoeiras, as cascatas, águas minerais, com gás, sem gás. Criei tudo para você. Gerencie esse troço aí para mim. Troço não, benção. E aí, verso 8. Sábado de 7 anos, 49, ano de jubileu, Iovel. Mas Iovel vem do verbo Iavel. Iavel significa conduzir, trazer, fazer soar o chofar, guiar as fontes de água. Então o ano de jubileu era um ano que te guia, te conduz à fonte de águas vivas. Você vê que Yeshua é o centro de tudo, porque Ele é o centro de águas vivas. Agora, no 10º dia do 7º mês, o que é isso? Você já viu isso em Levítico 23? O Mateus pregou semana passada. O 10º dia do 7º mês é chamado de Yom Kippur. Yom Kippur, o dia do perdão, né? Dia do jejum. Então, ele fala, olha que revelação, o jubileu tinha que começar, não em Rosh Hashanah, mas tinha que começar com jejum de 24 horas. Porque você vai entrar, diga, entrar. Mas se eu entro, eu tenho que sair de algum lugar. Então mostra uma Páscoa, uma passagem do sair para entrar. Olha como é que começou, você não prestou atenção. Olha, leia o versículo 2. Quando tiverdes entrado, diga, entrado, na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para o Senhor. Quando tiver entrado. E para ele entrar em Canaã, ele saiu do deserto. Não é assim a nossa vida? Para eu entrar na graça de Deus, eu tenho que sair daquilo que me atormenta? Diga amém, meu irmão. Amém. Então, o jubileu, o ano de Iavel, é os 50 anos, vai começar, iniciar no Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês. Aí é ano de jubileu. Vamos ver algumas leis, entendendo as leis do jubileu. Revelação. Esse é o Marcelo que fala. Você não vai achar em livro nenhum o que eu estou ministrando hoje, tá? Pode ser até que ache alguém que teve a mesma revelação. Eu estou falando isso há 20 anos nesse país. E eu acho que ainda não fui entendido. E nem sei se serei entendido. O que eu estou querendo dizer? Que Deus deu essas festas não é para brincar. Não é para o Israel Rai dançar aqui. Não é para o louvor tocar. Tudo bem, vamos celebrar as festas. Mas não é isso o motivo das festas. As festas apontam, digam, apontam para algo que foi, algo que é e algo que virá. Pode ver, toda festa tem 3 pontos. Memorial, o que é Páscoa? Com a saída do Egito. O de hoje, como é que você está hoje? Você saiu mesmo do Egito ou você ainda está lá no Egito? Ou o Egito está dentro de você? Que é chamado libertação na linguagem bíblica judaica. Eu posso ser livre e não ser liberto. Estou livre da cadeia, mas se voltar a roubar, então está preso ao roubo. E aí o que vai acontecer? O futuro. O futuro. E o futuro é o milênio. Então há grande probabilidade que o arrebatamento se dará logo após o Yom Kippur. Ou seja, após o 14º dia, 10º dia do 7º mês, nesse período que vai do 10º ao 14º, que é o primeiro dia de Sukkot,
de tabernáculos, você conta 7 dias. E no 8º dia é Simchat Torá, a alegria da Torá. Então, o que eu estou querendo dizer? Na opinião do senhor Marcelo, se é que eu pudesse marcar uma data, que eu não posso marcar a data e o ano, mas o tempo eu sei. Porque Yeshua falou que Deus nos deixaria saber os tempos. Ele não vai revelar os ímpios, mas vai revelar a você e a mim, porque somos justos. Ele revela, ele não vai te pegar de surpresa. Ele sabe. Eu sei que esse dia está chegando. Que dia? O arrebatamento não é para você ir para o céu, é para você casar com Yeshua nas nuvens e voltar para reinar. Só que não volta tão rápido assim. Por quê? Se eu estou certo, o arrebatamento vai dar logo depois do Yom Kippur, porque se Sukkot é a celebração das bodas e o casamento judaico dura 7 dias, você acha que Deus escreveu isso na Bíblia para você... Para quê? Para você entender por que Paulo e Yeshua coloca a igreja casando, né? Sempre faz analogia com o casamento. Né? Paulo gosta de falar a igreja casando, Cristo é o esposo, a igreja a noiva. Né? Então, por quê? Porque se a celebração das bodas dura 7 dias, o nosso casamento da igreja com Yeshua, agora lembra, a igreja de judeus e gentios. Porque a igreja lá fora quer só arrebatar os gentios, e Israel, raça ruim, vai ficar na tribulação para sofrer. Pô, mas isso é terrorismo. Isso é uma doutrina antissemita, antisionista. O Papa fez e você crê? Coitado do Papa, coitado de Santo Agostinho, que bateu em cima dessa tecla, coitado de Santo Inácio, que escreveu, coitado de Justino, que falou, somos o Israel de Deus, judeu é a raça ruim que matou Jesus. Os pais da igreja falam e você crê, e até hoje o meio evangélico crê nisso. Pensa bem, até hoje estão crendo nessas coisas. Então tem que se libertar dessas doutrinas. Então o que eu acho? Eu acho que o arrebatamento se dá aqui. Por que eu acho que tem que ser nesses 4 dias? Porque eu vou casar com Yeshua por 7 dias, e são as bodas. E Yeshua falou isso claramente na parábola das bodas, só não entende quem não quer. E ele falou mais de uma vez. Falou das vestes, falou dos tipos de convidado. Ele está dando a dica. Quem consegue entender isso? Multiplicou o vinho. Qual o primeiro milagre que ele fez? Na boda de Canaã. Né, de Caná. Primeiro milagre que ele fez. Multiplicar vinho aonde? Casamento. Será que não está falando nada ao seu coração? Então, começa nossas bodas aqui e termina aqui. 21º dia, né, 14 mais 7, 21. E aí, vem o outro dia, 7º, mais 1, 8. O que o judaísmo celebra no 8º dia de Sukkot? A Simchat Torá. O que é isso em hebraico? A alegria da Torá. Yeshua é a Torá, ele é a palavra que se fez carne e agora está reinando fisicamente aqui com você. Diga ao seu vizinho, com você. Diga para ele, você não é pouca coisa não. Você não é uma camisa de loja, de feira, não é? De supermercado, não. Tá certo? Você tem uma impressão digital que só você tem 6 bilhões de gente que tem isso aqui diferente de você. Você tem uma íris no olho que só você tem. Você tem um DNA que só você tem. Ano de perdão das... Hoje, eu não vou ficar lendo, não, porque você crê que eu estou falando, eu estou citando o versículo. Então, no versículo 35 fala, o ano de jubileu vai tipificar o milênio, tá bom? Mas Israel quer ensaiar, Israel já está fazendo isso, tá? Israel já está fazendo isso. Ano de jubileu, ele já está aplicando essas leis. Ainda não consegue tudo, mas já está aplicando. Agora, não me pergunte que eu esqueci. Eu ia pesquisar e esqueci. Eu já perguntei ao Shulam, ele me falou, parece que vai ser 2027 ou 2037 o ano de jubileu. Agora eu não sei, eu já perguntei, porque o judaísmo conta isso desde a criação, desde o ano 1. Hoje eu estou em 5.777, vou entrar agora, né, em 2017. Então, eu agora não sei te falar, ele já me falou isso, porque esses cristãos escrevem na internet errado.
Não, os cristãos entendem errado. Toda internet que você pegar está errado, porque eles se baseiam em calendário solar. Então eles erram. O ano de jubileu, quem sabe, é Israel. Israel conta isso. Tá? Eu estava lá agora, 2 anos atrás, foi ano de 7º ano. Quem foi comigo na Galiléia da última vez? Estava descansando a terra. Mas não era jubileu. Os cristãos chamaram de jubileu, mas não era. Jubileu, gente, é o 50º ano, depois de 7 vezes 7. Então eu estava em Israel 2 anos atrás, era 7º ano, ano de descanso. As plantações estavam tudo cheias de mato, os campos todos de mato. Por quê? Não se ara a terra, ela deixa descansar. Né? Então vamos lá. É um ano de perdão das dívidas, dar aos pobres. Verso 35 fala isso. Ano de separação, santificação especial. Verso 12, santificareis para mim um 50º ano. O que é santificar? Separar. Tá certo? Separa a terra. Então o que vai acontecer? Ano de honestidade e justiça. 14. Sabe o que fala o versículo 14? Você não vai defraudar o seu irmão, não vai passar a perna nele nos negócios. Está lá escrito, olha o verso 14, leia para você ver. Então por que ele faz o jubileu diferente? Porque o jubileu é diferente. Ele está falando de um milênio, de um reino. Ano do equilíbrio e nivelamento social. Versículo 16, 26 e 27. Vamos ler o versículo 16, 26 e 27 para você entender. Olha o versículo 16, 25 e 16, o que diz? Quanto forem os anos, tanto mais aumentará o preço, e quanto menos forem os anos, tanto mais abaixará os preços, porque o número das colheitas é que se vende a terra. Então, deixa eu explicar para vocês. Vamos ver o verso 26 e 27. Se alguém não tiver remidor da terra, ele mesmo tiver enriquecido e achado o que basta para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar do preço da venda restituirá ao homem a quem vendeu e a tornará a sua possessão. Eu sei que você não entendeu nada, mas eu vou explicar. Eu li isso aqui 40 vezes para entender. Ô irmão, eu sou cabeçudo. Eu pego ali até Deus me revelar. Eu vou ali, não adianta buscar em livros, dificilmente alguém vai pensar sobre essas coisas. Deixa eu te dar uma coisa aqui para você entender. Ano de jubileu é proibido lucro, em outras palavras. É lucro zero. Eu vou te explicar. Tem um pouquinho de calma? Vou explicar. Deixa eu pular aqui, depois eu volto. Vamos voltar para os gráficos. O povo precisa pensar. E gráfico é para pensar. Pronto. Vê se você consegue entender. Quando eu falo que jubileu é um ano que o pobre vira rico e o rico, não. Aí é um Deus covarde, pô. Pô, peraí. Não, o pobre vira rico e o rico menos rico. Ele vai ter que abrir mão. Para quê? Para que haja um nivelamento social. Deixa eu explicar para o meu gráfico. Gente, eu gastei horas para fazer esse gráfico. Eu já mostrei ele aqui anos passados, mas cada vez eu tenho mais revelação. 0 é jubileu, tá? Não é 50 anos, a cada 50 que é um ano de jubileu. Então, o que fazia? A terra valia pela quantidade de colheitas em relação ao jubileu. O jubileu zerava todo mundo, nivelava todo mundo. Então, por exemplo, o cara que era rico dava para o pobre, Deus não deixa ter propriedade. Ele fala desse capítulo, ninguém terá nada perpetuamente. No Brasil tem, né? Meu neto, bisneto, vai comer o que eu fiz. Pela Torá, não. Deus te deixa 50 anos numa boa, e você faz a sua poupança, e depois casca fora, deixa o outro fazer. Então você vai passar, você vai arrendar aquela terra de graça. Entendeu? Aí, ele pega a terra, o que era pobre. Aí ele tem a terra, quantas colheitas ele tem? 50 colheitas. Então a Bíblia fala, ganha dinheiro, meu filho. Você tem 50 anos para ganhar. Aí o que ele fazia? Ele ficava, ele fica rico, e à medida que ia passando os anos, até chegar no próximo jubileu, a terra dele ia perdendo de preço, porque a terra valeria quantas colheitas ela produz. Por exemplo, se você estivesse no 45º, no 45 anos, quantos anos que faltam para o jubileu? 5. Quantas colheitas você vai ter? 5. Então, vamos supor que você vai plantar trigo. Vamos supor
que custa o quilo de trigo R$5. E aquela terra sua produziu 1.000 quilos. Quanto você ganhou naquele ano? R$5.000. E quanto que essa terra vai produzir? Você está em 45, no 45º ano. Para o jubileu falta quanto? Quanto que é 5 vezes 1.000? Vezes 5.000? Quanto? 25.000. Então, a terra, se você fosse vender a terra no 45º ano, me dá 25.000 por ela. E quanto você ganhou de graça? Aí, quando chegasse no 49, no 49º ano, quanto que valia a terra? A terra, R$5 o quilo de trigo. A terra produzia 1.000 quilos. Quanto que valeria a terra? 5.000. Aí vinham os meses para chegar em jubileu, ia só diminuindo a colheita, não é? Então, na verdade, a terra valia uma colheita. Aí o pobre podia comprar. O pobre podia comprar. Então, aquela terra, agora quanto vale essa terra aqui, no início de outro jubileu? 50 colheitas. Vamos fazer a conta? Me ajudam a fazer a conta? Vamos supor o quilo de trigo, R$5. Essa terra, durante um ano, produziu 1.000 quilos. Então, R$5.000 por ano. Vezes 50, quanto dá? 250 mil. Então, Deus punha na mão do pobre 250 mil para começar. Começa aí, bicho. Vai lá, vai firme. E se ele vendesse, ele ia vendendo de acordo com as colheitas que sobravam. Quem está entendendo a matemática? O que acontecia? Vamos ver isso ao longo dos anos? Começa aqui, ele acaba pobre, porque a colheita só deu uma, só ganhou 5.000, mas aqui ele ganhou 250 mil. Então, ele ia fazendo negócio. Olha aqui. Então, o pobre, o rico, né? O pobre ficava rico, ia diminuindo, passava para o outro pobre, e o que ele ia viver? Com aquilo que ele ganhou. Agora, vamos supor, no ano de jubileu, ele passava para os filhos, para os irmãos, depois para os filhos. Passava para a família. Isso chama remir. Então, ele remia. O que é remir? Resgatar. Então, ele pegava assim, ó, pega minhas terras, eu agora estou saindo. E deixava para um parente. Então, a família nunca ficava pobre. Por isso que não deixava herança. Porque todo mundo trabalhava. Essa herança nossa é injusta. O filho pega aquilo que o pai fez. Né? E se o filho for cabeça dura, bastardo, sei lá o quê, doido, perturbado, joga toda a herança fora, é ou não é? Ah, é? Vai trabalhar. Eu te dou o emprego e você ganha. Depois você passa para o outro. E assim vai passando. Ó. Nunca ninguém é pobre. Então, em Israel não havia pobreza. Gente, isso é o socialismo bíblico, que os partidos do governo não entenderam. Isso não é da Bolsa Família, isso dá a terra para ele produzir. Agora, vamos supor, a Bíblia fala, mas ele não tinha capacidade de produzir. A Bíblia trata desse capítulo hoje. Aí o que a Bíblia fala? Você vai remir o seu irmão. Aquele que tem inteligência vai ajudar o que não tem, vai fazer a terra dar. E aí tem uma coisa bacana que é o versículo 26. Vamos ler o versículo 26 para você entender. Olha que coisa justa. Versículo 26. Se alguém não tiver remidor, ou seja, eu não tenho um parente para me comprar minha terra, mas ele mesmo estiver enriquecido e achado que basta, ou seja, vamos supor que eu estou no 49 anos ou 48 anos de colheita, então falta 2 só para terminar o meu direito de posse. Ele fala o seguinte, aí você começa a pegar os remidores, quem é que você vai passar a terra? Se não tiver ninguém para pegar a terra, o que você vai fazer? E se você tiver enriquecido demais, adianta o jubileu para o outro. Gente, isso é fantástico, ou seja, a terra me deu tanto dinheiro que eu não preciso esperar o jubileu. Eu estou vendo um pobrezinho lá, vem cá, a renda para mim, está faltando 10 colheitas, toma. Agora, olha o que diz o versículo 27. Qual vai ser o preço para esse cara? Olha aqui o preço. Olha o preço no 27. Contará os anos desde a sua venda, e o que ficar do preço de venda restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Deixa eu te dar um exemplo. Eu comprei, vamos falar, eu estou muito rico na minha colheita. Deus me abençoou, me deu chuva na época, minha colheita foi muito... Eu já estou no 45º ano da contagem dos anos para jubileu. Falta 5 anos para o jubileu.
Mas eu já ganhei tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que eu havia comprado aquela terra, por exemplo, por R$1.000. Aí ele está dizendo o seguinte: se você enriqueceu com essa terra e já tem o suficiente no seu cofre, ajuda o irmão pobre. Venda para ele pelo preço que você comprou. Então, se eu comprei por R$1.000, embora eu estou chegando 5 anos de jubileu, a terra valeria nada, faça com que o lucro seja zero. Venda para ele pelo preço que você pagou. Quanto que é o lucro? Se eu comprei por 100, vendi por 100, quanto foi meu lucro? Zero. Ou seja, no ano de jubileu, ou indo para o jubileu, ele não deixava você ganhar lucro em cima do irmão. Você ganhava em cima das colheitas que você teve. Ô, gente, isso é justiça. Ou seja, o lucro era zero. Porque o que nós fazemos hoje? Eu compro uma terra por 100, depois vendo por 200. Então eu ganhei, a terra produziu, eu ainda ganhei na terra. A Bíblia não deixava ganhar na terra, porque a terra pertence ao Senhor. Por quê? Porque Deus fala nesse capítulo: porque vós sois peregrinos para mim. Gente, olha para mim que eu vou encerrar, olha para mim. O que Deus está falando para você hoje? Você é um peregrino, não se agarre à terra, porque a terra é minha. Não se agarre nas coisas materiais, porque é minha. Dê para o seu irmão: eu te deixei ganhar, agora passa a bola para o outro. Gente, isso é fantástico. Eu, depois que ficar aposentar, que eu estou querendo aposentar, ficar longe de vocês um pouquinho, eu quero escrever um livro sobre essa matemática. E vai ser um livro best-seller, porque eu vou ensinar isso, essa economia bíblica. Gente, é fantástico. É uma justiça. Não é? É uma justiça, isso porque o nosso mundo é injusto. É injusto, corrupto, não é verdade? Tem corrupção por aí? Tem lava-jato por aí? Porque é corrupto. O homem não tem o senso de justiça. Então Deus pega o jubileu para ensaiar como é que vai ser a nossa vida lá no milênio. E no milênio vai funcionar essas leis, porque essas leis são eternas. A terra é minha, eu te empresto. Isso se chama em português arrendar. Agora arrenda para o outro irmão seu. E você ganha o que você puder. E aqui falou o seguinte: você ganhou demais, antecipa o jubileu para ele. Não precisa esperar para a terra ser de graça, passa para ele. Ah, mas não é justo, ainda tem colheita. Então tá, passa pelo preço que você comprou. Lucro zero. Olha, quem está entendendo? Fantástico, diga, fantástico. Isso foi revelação, eu nunca tive essa revelação do versículo 26, 27. Essa veio hoje, 5 horas da manhã, para abençoar a sua vida. Vamos lá para encerrar. Aí, entenderam o que é o ano do equilíbrio e nivelamento social? Entenderam isso aqui? Agora, ano de liberdade para todos, para tudo. Lembra de Barrabás? Era ano de jubileu, ele foi solto, abriu a cadeia, já pagou a pena. Então, o jubileu era bacana demais. Não só nivelava socialmente, financeiramente, mas também já cumpriu a pena. Deixa eu ver, traz ele aí. Você está arrependido? Você não vai matar mais, não? Não, senhor. Vai roubar? Não. Vou te dar o governo, hein? Vou te dar o Senado. Não, eu não vou. Então volta. Vai para cá. Está livre. Abre a porta do Lava Jato. Todo mundo restaurado. Mas se eu fosse presidente da República, eu não daria ano de jubileu para esse Lava Jato, não. Eles têm que malhar lá pelo menos 20, 25 anos para poder devolver para o povo que roubaram. Ano de possessão. Agora vocês entenderam o que é restituição. Por quê? Eu já ganhei tanto dinheiro que eu passo a terra para o outro ganhar. Então, vou restituir. Não é? Gente, eu ganhava tanto dinheiro, o cara eu não precisava mais trabalhar. 50 anos foi o que Deus deu. Pegando uma frase do nosso avô, meu avô falava assim, esse é ditado popular, isso não é verdade, mas tem um pouco pequenino fundo de verdade. Meu avô falava assim, quando as filhas deles iam casar: papai, vou te apresentar meu namorado. Ele falava assim para as mulheres, para minha mãe: se com o homem com 20 anos não tiver barba, e com 30 não tiver casado, e com 40 não ganhou dinheiro, sai fora que é fria. Quer dizer, era aquele ditado popular, embora isso não é verdade, mas tem um senso aí de... Porque se chegar um namorado, Rabino, olha para mim, meu namorado, quantos anos você tem? 60.
Vai casar 60 anos? Mas para que casar com 60, irmã? Ah, não, Deus prometeu, me deu a palavra. Está na palavra, eu vou casar, vou ser feliz. Eu falei, irmã, você está tão bem assim. O que o seu marido faz, o seu noivo faz? Nada. Aposentou pelo INSS com R$ 888. Eu falei, e você vai casar com ele, como é que você vai viver? Então, as pessoas, quer dizer, então, na verdade, eu não estou falando que é pecado aposentar com R$ 888. Mas uma coisa, é possível que o nosso país não tenha uma justiça social previdenciária, tá certo? Na Europa, todo mundo aposenta com o salário que você vive, paga seu aluguelzinho, não é? Tem um salário respeitado. Embora eles estão passando aperto, só estão baixando, não é? Em Portugal agora são, me parece, a turma de Portugal aí, eu acho que são 500 euros. Mas ele tem outros benefícios, ele ganha remédio do governo, ele ganha médico de graça, dentista de graça, então ele tem outros planos. Ele tem um plano particular, mas lá o governo dá tudo. A Itália, a nossa irmã vive disso, né? O governo dá tudo, da casa, da moradia, da remédio, do hospital, da leito, não tem fila. Você vai ao médico da sua província, da sua comuna, a hora que você marca, não tem fila, porque respeita o cidadão, porque é uma falta de respeito ir para o médico, tem que pegar fila, pegar senha. Ô, irmão, pensa, nós estamos no Egito, irmão, desculpa aqui. Não é um Egito, é uma injustiça social, não é? Ainda quando você vai a caminho do hospital, ainda é assaltado. Quando você tinha 10, me roubaram os 10. Golpe dentro do ônibus. O cara não era trocador, você pagou, ele saiu do ônibus. Ô, gente, é só gente pensando o dia inteiro para dar o tombo. É terrível. Diga, misericórdia. Ano de volta à família. Ah, por quê? Não só volta à família, porque quando eu trabalhei 50 anos e passei para o meu filho, agora eu vou viver. Né? Agora eu vou viver, eu tenho direito a viver, eu tenho direito a gozar daquilo que eu trabalhei. Por isso a Bíblia não é contra a prosperidade. A Bíblia não é contra você ter um carrinho zero, porque você trabalhou para isso. Por que você tem que andar de Fusquinha? Na minha época era Gordini. Por que teria que andar com Gordini a vida inteira? Você nem sabe o que é isso, né? Você lembra, Gordini? Na sua época era Fusquinha, lá em Manaus. Tinha Fusquinha, chamado pé de boi. Bom, e finalmente, versículo 2, ano de descanso. O que é isso? O reino. Para encerrar então, vamos lá. Verso 18, se guardares os meus estatutos, habitareis seguros na terra. Então Deus dá a terra e pede uma condição: guarde os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos. Verso 21 e 22, ano de dependência de Deus, pois Ele dará no 6º ano 3 vezes mais, para o 7º ano, para o 8º ano. Por que Ele tinha que dar a colheita no 6º 3 vezes mais? Porque um ano ele ia ficar descansando. Vocês não perguntaram isso, mas a Bíblia já respondeu para vocês. Primeiro, eu vou ter o 7º ano, então eu vou descansar, então eu não vou plantar. Então ele tinha que dar para o 8º, porque o 8º você estava plantando. E o 9º? E o 9º? Ele dava para o 9º, por quê? Quem me responde essa? Matemática. Eu te falei, quem estuda a Torá vira matemática. Matemática. Por que Deus, vou repetir, por que Deus deu, no 6º ano, ele dava 3 vezes mais, versículo 21. Para quê? Para o 7º, para o 8º, quando ele estava trabalhando para plantar e não colheu, mas dava o 9º ano. Só lê, irmãos, ganho compensatório. Por quê? Se de cada 50 anos, vamos falar, cada 49, eu tiro 7, quanto que é 49 menos 7? Vamos, gente? 49 menos 7? 36. Que isso? 49 menos 7? 42. Quanto que é 7 vezes 6? 42. Então, quanto é o jubileu? 50. Então, ele tinha que dar uma colheita compensatória, porque 7 vezes 6, só 6 anos trabalhava, no 7 descansava. Então, na verdade, você trabalhava 42 meses. Então, para dar 50, ele tinha que dar uma colheita de graça. Aí que o rapaz enriquecia. Por quê? Porque no 9º, ele
colhia o que plantou no 8º, mas tinha o lucro que Deus deu para ele. Irmão, moral da história, Deus é quem te dá. Para encerrar, essa matemática é joia, né? E gozado que a gente lê e não percebe isso. Você pode ler o versículo 21, você não percebe isso, mas se você lê com atenção, você percebe. Mas por que ele deu? Eu perguntei, por que ele deu no 9? O 7º descansou, o 8º não plantou, então não podia comer, porque não plantou no 7º, então no 8º não colheu. Mas e o 9? Ele já plantou no 8º. É a graça de Deus. Então, vou lhe explicar o que é graça de Deus. Olha para mim para você entender o que é a graça de Deus. Vamos fazer aqui um teste com os nossos visitantes. Quanto eu tenho aqui? 20. Eu vou emprestar para ela R$20. Quando é que você vai me pagar os 20? Já quero receber, eu sou bom judeu. Estou te emprestando, você não pediu 20? Está aí. Quando é que você vai me pagar? Daqui 30 dias. Tá bom. Aí chega 30 dias, ela fala, ó, deu um problema aí, perdi emprego. Me dá mais 30. Ok? Toma mais 30. Então, 60 dias. Passados 60 dias, eu vou lá te cobrar. Ei, 60 dias, você ficou de me devolver os 20. E a Bíblia não deixa cobrar juros, tá? Do irmão. Do ímpio pode, do irmão não. Aí, ela vira para mim assim, está amarrado em nome de Yeshua. Quebrei o pé, não pude, agora arrumei emprego, mas quebrei o pé. Me dá mais 30. Quanto deu? 90 dias. Aí, esperei 90 dias, voltei lá para ela. Agora escorreguei na casa de banana, quebrei o braço. Tô encostado pelo INSS. Pô, peraí, bicho, já deu 120 dias. Aí ela, inseguramente, vira para mim e fala o seguinte: olha, deixa eu mostrar aqui escondido. Olha, eu só tenho R$10. Levanta a nota de 10. Está focalizando aí? Está focalizando? Recebo os 10 no lugar dos 20. Eu posso ou não? Pode. Essa é a graça de Deus. Então a graça é o diferencial daquilo que você devia e daquilo que você pagou. Por isso que eu falo que os crentes não entendem que a graça não é de graça. Alguém pagou com vida. E ele não vai te dar isso de graça. A graça você tem que entrar com a sua fé, entrar com a sua renúncia, entrar com o seu altar, para você receber as bênçãos. Entendeu a diferença que os crentes têm dificuldade de entender? Ah, Rabino, foi debaixo da graça, foi debaixo da lei, não entendeu nada. Nem sabe nem o que é graça. Então, essa graça... Não quer, não? Não. Devolveu. Então, qual é o perdão da dívida? Ela pagou 10 para matar uma dívida de 20. Quanto é que eu perdoei a ela? 10. Esse 10 é chamado Hesed, em hebraico, graça. Então, graça é esse diferencial que é chamado graça. Entendeu? Agora, o que é o 9º ano da colheita? O 9º ano da colheita que Deus deu? Graça. Essa que é a graça de Deus. Quem entendeu a graça? Puxa vida, você passou 2000 anos sem entender. Bom, Deus cria uma lei de mercado onde o rico fica menos rico e o pobre fica menos pobre, né? Ou vira rico. A cada 50 anos, a terra de 7, aí vem os 42 que eu te falei, né? Para 7 anos, o 9º ano, 7 vezes 6, 42, para compensar o 9º ano. E agora, redenção das casas, isso é bacana. Criou uma lei de mercado. Deus cria a reforma agrária. Não é? Na verdade, isso que eu falei é uma reforma agrária. Ele deixa o outro plantar para se enriquecer. Depois ele passa para o vizinho, para aquele que não tem. E vai rodando. Né? E aí, eu já falei, e tinha a lei da anistia, que perdoava a dívida. Além de perdoar, a cadeia abria, perdoava-se os presos, né? Perdoava-se também as dívidas. Porque Yeshua, eu sei que ele morreu no ano de jubileu.
Então basta fazer as contas direitinho, é isso que Israel faz, né? Que essas contas, eu sei que Yeshua morreu porque Barrabás foi solto, lembra? Era apregoar o perdão das dívidas, né? Então é interessante saber. Agora, o problema é que ele não sabe quando morreu Yeshua. Ele fala que é ano 33, mas não é, porque o calendário gregoriano para o calendário judaico deu uma diferença muito grande. Né? O calendário gregório deixou 6 anos para trás. Então, na verdade, nós já estaríamos em 2022. Então, é essa coisa difícil fazer, mas tem que fazer por lua. Se você pega por lua, você vai saber direitinho que você anda de jubileu. Bom, aí eu fiz, e agora fique de pé. Vamos fazer a Haftará, né? Para a gente encerrar. Haftará, Lucas 4, de 16 a 21. Leiam. Yeshua veio nos trazer um ano de jubileu. Foi ou não foi? Quando ele morreu na cruz, ele perdoou sua dívida. Perdoou ou não perdoou? Curou você de enfermidades, perdoou os seus pecados, restaurou a sua família. Não é verdade? Te deu empregos, te deu a restituição financeira, te deu os bens. Ô, irmãos, cada um de nós tem uma história. Cada um de história. Eu sei que os níveis aqui são muito diferenciados, mas cada um de nós pode falar isso. Eu sei que você pode estar passando crise, mas calma, essa palavra te anima, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei, porque nessa colheita, não quer dizer que os 50 colheitas era só bênção, não. Tinha ano que não dava colheita. Era uma chuva. Ele desesperava? Não. Porque eu sabia que no sexto Deus dava um ano extra. Gente, o Senhor tem nos dado um ano extra para nós. Gente, olha para você, olha para suas mãos. Eu tenho mãos, eu posso trabalhar, eu tenho cérebro, eu posso pensar, eu posso produzir um produto e vender esse produto, eu posso criar, eu posso bordar, eu posso costurar. Não é verdade? Eu posso fazer qualquer coisa, e se eu não posso nada, eu farei alguma coisa para os outros, e esses outros vão me ajudar. É ou não é? Eles vão restituir. Então, Deus é bom. Gente, olha, ontem à tarde eu estava em um hospital, visitando gente. Eu falei, Pai, que graça eu não ter doença numa cama de hospital. Pensa nisso. Pensa, não é? Pensa, você está aqui hoje. Gente, tem que agradecer, não murmure. Quando você murmura, você está dizendo, posso fazer melhor do que Deus. Você pode? Não, você não pode. Ninguém de nós pode coisa nenhuma. Ninguém de nós é capaz de saber quantos fios de cabelo há na sua cabeça, mas Deus sabe. Porque nenhum fio cai sem a ciência dele. Então, meu irmão, a gente tem que se entregar. Nesse Shabat, vamos pensar no jubileu. Esse jubileu começa dentro de mim, mas ele haverá um dia que esse jubileu será real, não é verdade? E Yeshua veio nos trazer esse jubileu, não é? Veio abrir as portas das cadeias de nossa alma, tirar você da depressão, da solidão, não é? Quantas pessoas têm prisões na alma que quando Yeshua encontra, a pessoa entra num processo de restauração. A pessoa começa a gostar de si mesmo, não é verdade? Começa a gostar de si mesmo, começa a amar a si mesmo, porque Yeshua falou, amar ao próximo como a si mesmo. Você não ama a si, porque você não ama o outro. Então, amar a si mesmo faz parte do Evangelho. Então, essa mensagem não é um evangelho pobre, um evangelho quase irracional de ir para o céu. Que isso? É muito mais do que isso. Deus quer te dar um jubileu. Amém. E Ele está te dando esse jubileu, Ele está dando a chance para que você seja luz, luz no seu serviço, luz na sua família, luz no trânsito, luz onde é que você está, onde é que você estiver. E ontem eu estava lá falando para os jovens, e eu dizia para eles, essa frase que está aqui, libertar os cativos e os oprimidos. Sempre na Bíblia, Deus levanta um líder vocacionado quando alguém clama. Quando o povo no Egito clamava, não aguentava mais o trabalho de escravidão, Deus levanta um Moisés.
E o Brasil está agora oprimido, o povo sem comida, desempregado. Então eu falei ontem para os jovens, é uma época linda, porque Deus vai levantar vocacionados. Porque os vocacionados são levantados quando ele vê os oprimidos, para proclamar o ano aceitável ao Senhor. E você sabe agora, para encerrar mesmo, o que é ano aceitável ao Senhor? O ano de jubileu, onde as dívidas são perdoadas, onde ninguém ganha lucro, onde ninguém vai fechar a cara para o pobre, não é? Então, o ano aceitável ao Senhor é o ano de jubileu. E o ano aceitável vai ser o milênio, quando nós estivermos reinando com Yeshua. E eu oro nesta manhã para que Deus levante vocacionados, lá naquele acampamento dos jovens, vocacionados porque o nosso povo está clamando. E a igreja deveria estar clamando mais por uma redenção, por uma justiça. Não é verdade? Quanto muito a gente olha para a igreja, sem querer acusar ninguém, eu estou constatando fatos, elas estão enriquecendo os seus castelos, seus palácios, não é? Seus impérios de televisão, e muitas vezes vendendo uma mensagem quando tinha que ensinar a revelação da mensagem. Há uma diferença gritante. Então, eu estou oprimido, meu coração, quando vejo os meus irmãos do corpo de Cristo sendo oprimidos. Então, eu peço que Deus levante líder para pôr em liberdade os cativos da religião. Porque quando você está numa igreja para receber uma água benta, para receber uma prosperidade, para receber um emprego, você está negociando com Deus. Você está trocando Deus por necessidade material. Deus não gosta disso, porque Ele tem prazer em te dar isso. Ele quer revelar a você para que você possa ganhar essa prosperidade. E o ano de jubileu representa e simboliza o milênio. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra e que você possa realmente começar a declarar: eu quero um ano de jubileu já. Amém? Porque você pode fazer isso. Lembra que eu falei que você podia antecipar o jubileu? Pede, antecipa. Para antecipar o jubileu, alguém tem que me dar essa diferença. Que haja alguém para te dar. Talvez um marido, talvez um chefe, talvez um amigo, talvez um parente, talvez um vizinho. Vai ser usado por Deus para te abençoar. E eu falo isso com conhecimento de causa. Quando eu vejo a minha carreira, quantos homens Deus levantou para que eu fosse preservado no meu emprego. Preservado, Deus levantava. E eu vi aquela pessoa, quando eu não era crente, não entendia nada, mas depois que eu me converti, eu falava, esse cara foi levantado por Deus, ele está fazendo o que eu não posso fazer. E era verdade. Deus coloca pessoas na sua vida, creia. Creia que Hashem coloca pessoas na sua vida, às vezes é um espinhozinho, mas esse espinho vem de uma roseira, e a roseira são rosas perfumadas. Talvez você dá o perfume, está sentindo um espinhozinho, mas esse espinhozinho não é para pôr você no fim, é para pôr você no começo de um novo nível de entendimento e revelação espiritual. Amém? Amém mesmo? Amém. Então diga ao seu vizinho, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Olhando agora para as mãos de quem abençoa. E vareja Adonai vishmerecha. E aí Adonai palanavelecha vihunecha. E sa Adonai panavelecha veia semlecha. Shalom.